Vamos direto para Praia Grande, onde acontece a audiência de instrução do caso da morte de Igor Pereto. O trio acusado de participação no caso será ouvido no Fórum da cidade. Débora Lopes está acompanhando tudo desde cedo, vai trazer informações para a gente. Oi, Débora, bom dia. Primeira pergunta que eu te faço, já começou a audiência? Oi, Ale, bom dia para você e para todos que acompanham o Balanço Geral Litoral. Sim, a audiência já começou com um pouco de atraso, estava prevista para as 9h30 da manhã, no entanto, só começou mesmo por volta das 10 para as 11 da manhã. Isso porque houve um problema aqui no Fórum de Praia Grande. O Fórum é esse prédio que está do meu lado direito, no lado esquerdo da tela, e tanto as testemunhas como os réus, os advogados, eles foram então levados para um outro lugar, para a sede do Ministério Público, que é esse prédio aqui atrás de mim, que tem uma torre azul. É lá que essa audiência está acontecendo, porque o Fórum de Praia Grande ficou sem luz. Então, para que essa audiência não fosse cancelada, não fosse suspensa, então todos os envolvidos foram levados para a sede do Ministério Público, aqui ao lado de Praia Grande, onde essa audiência acontece. Como você bem falou, essa é a segunda audiência de instrução e julgamento do caso Igor Pereto. A primeira aconteceu no dia 20 de março, tá? E o que acontece? Essa é a primeira fase do processo de um crime doloso contra a vida, onde o juiz ele tem contato com todas as testemunhas, analisa todas as provas, inclusive da perícia, toda a investigação, para então decidir se os réus vão ou não a júri popular. Na primeira audiência, que aconteceu no dia 20 de março, segundo informações passadas por um dos advogados aqui envolvidos no caso, foram ouvidas 5 testemunhas de acusação. O delegado responsável por toda a investigação, que conduziu o inquérito, o doutor Renato Mazagão, e também outras 4 testemunhas, 2 porteiros e 2 vigias. Portanto, ainda faltam ser ouvidas 19 testemunhas, já que ao todo foram arroladas 24 testemunhas, sendo 7 de acusação e 17 testemunhas de defesa dos 3 réus envolvidos nesse caso: o Mário Vitorino, a Rafaela Costa e a Marcele Pereto. E por falar nos réus, eles chegaram logo cedo aqui à região do Fórum de Praia Grande, foram trazidos em viaturas da SAP, a Secretaria de Administração Penitenciária. Imagens gravadas com o celular mostram o momento em que a Marcele e a Rafaela, que foram trazidas na mesma viatura, deixam o carro e entram então na direção do local onde essa audiência acontece. Familiares também de Igor Pereto, estão reunidos aqui desde cedo, há um grupo que está aqui do lado de fora, inclusive a mãe do Igor está aqui bastante abalada, ela que dessa vez não conversou com a imprensa, mas representando a família, quem conversou aqui com os jornalistas foi o Tiago Pereto, vereador, irmão de Igor Pereto. Ele, inclusive, a lei que foi arrolado como uma das testemunhas, só que ele é testemunha de defesa justamente de Mário Vitorino, que foi quem desferiu as facadas em Igor Pereto. Ele falou sobre a expectativa da família e o que todo mundo espera, então, dessa segunda audiência. Vamos ouvir. Esperamos agora que na segunda audiência a gente saia com uma conclusão aqui que eles vão a júri popular, e a gente só busca por justiça e a condenação desses 3 assassinos que fizeram essa maldade, essa barbaridade aí com meu irmão. Já os advogados de defesa, os 3 advogados, eles falam cada um sobre a sua tese, em particular, de defesa de cada um de seus clientes, mas, no entanto, os 3 são enfáticos no mesmo direcionamento. Eles tentam desconstruir a tese do Ministério Público, de que esse crime foi um crime premeditado, já que haveria, segundo o Ministério Público, um trisal, entre os 3 envolvidos, que, além do envolvimento amoroso, ainda lucrariam com a morte do empresário Igor Pereto. Portanto, os 3 advogados, eles vão nessa mesma linha de desconstruir essa tese de um crime premeditado. Vamos ouvir o que eles falaram com a nossa equipe. A busca da verdade, apenas isso. É o que a defesa busca a todo momento, a busca da verdade. Não existe motivação econômica, é evidente que não existe, e tampouco a questão
de que teria algum outro subterfúgio para a morte de Igor Pereto, que nunca foi querida por Mário Vitorino. A questão toda verte no sentido de que o crime é passional. Não foi planejado, não existe a mínima premeditação. Até porque a cena do crime e as circunstâncias evidenciam isso com clareza. Foi algo que aconteceu naquele momento, naquele ímpeto, onde que 2 homens entraram numa luta corporal, um bem mais forte do que sobreviveu e, infelizmente, ocorreu essa tragédia que todo mundo lamenta. De fato, não foi trazido nenhuma vantagem financeira que Rafaela teria com a morte de Igor Pereto. Então, a gente entende que alguns elementos que a acusação vem trazendo não estão corroborados com o elemento mínimo indiciário. Não se trata de uma defesa moral, de eventual ato imoral que ela possa ter vindo a praticar, só que há de ter essa técnica e não se confundir, em hipótese alguma, com responsabilidade penal. E as provas, elas vêm evidenciando, demonstrando que ela não tem nenhuma responsabilidade frente ao crime doloso contra a vida. Relembrando rapidamente esse caso, o corpo de Igor Pereto foi encontrado na manhã do dia 31 de agosto de 2024 no apartamento de Marcele, no Canto do Forte, em Praia Grande. Ele foi morto a facadas durante uma discussão com o sócio, amigo e cunhado Mário Vitorino. Antes do crime, ele havia descoberto um envolvimento amoroso entre o Mário e a esposa Rafaela. Ele estava na companhia do Mário, os dois foram para o apartamento da Marcele para colocar tudo a panos limpos quando houve essa discussão. A irmã Marcele estava no local do crime. A Rafaela havia deixado o apartamento momentos antes da chegada do marido e há informações de que ela e a cunhada Marcele teriam tido um envolvimento amoroso naquela noite. Após o crime, os 3 fugiram juntos. Marcele e Rafaela se entregaram à polícia uma semana depois. Já o Mário Vitorino, ele foi preso no interior de São Paulo, na cidade de Torrinha, cerca de 15 dias após o crime. Ele estava escondido na casa do tio de Rafaela. A gente segue acompanhando aqui essa audiência que não tem hora para acabar. Como eu falei, são muitas pessoas para serem ouvidas. Depois do depoimento das testemunhas, os 3 réus podem ser interrogados, serão interrogados pelo juiz. O juiz não necessariamente precisa ouvir todas essas testemunhas, depende do critério dele, mas pode ser, Ale, mais uma vez, corre-se o risco de que essa audiência não seja finalizada hoje. Tudo vai depender realmente da conduta do juiz durante a sessão de hoje. Guardar qualquer novidade, Débora Lopes, você sabe, pode nos chamar ao vivo aqui no Balanço Geral. Você que está em frente ao edifício onde acontece essa audiência de instrução, a segunda deste caso, e a qualquer momento poderemos ter novidades. É assim que principalmente a família aguarda que aconteça. O irmão que continua indignado com toda essa história e também outras pessoas que clamam por justiça deste caso, Igor Pereto, que chocou todo o nosso país. Obrigado pelas informações. A qualquer momento a gente pode conversar novamente com a Débora Lopes, que acompanha. Claro que se não terminar, o que pode muito acontecer, provavelmente não termine até o fim do programa, no SP Record você vai ter a cobertura completa do que foi decidido nessa segunda audiência de instrução.